Alô você, continuando, vamos ler o texto de Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, versículos 24 ao 28, que dizem: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus santos anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Graças a Deus. Esse texto da palavra de Deus, Jesus começa assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Graças a Deus. Tome sobre si a sua cruz. O que significa o discípulo de Jesus tomar sobre si a sua cruz, né? Porque cada discípulo de Jesus, cada um tem uma cruz. O que significa a cruz na vida do discípulo de Jesus, na vida do cristão? Louvado seja o nome do Senhor. A cruz, ela é símbolo de sofrimento, de vergonha, de zombaria e de renúncia pessoal. A pessoa renuncia a várias coisas. O cristão, o que significa o cristão tomar a sua cruz? Significa que ele tem que lutar permanentemente, sempre contra as coisas erradas, lutar contra o pecado, lutar contra a influência do diabo, as práticas que são incentivadas no meio da humanidade pelo diabo, incentivadas pelo diabo, ensinadas pelo diabo, como a prática de fazer o mal ao próximo, como a prática da destruição. A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Quando o cristão combate essas coisas, ele está carregando a sua cruz. Outra coisa que significa levar a sua cruz é sofrer, aguentar o ódio que aqueles que praticam o mal têm do cristão, escarnecem do cristão, muitas vezes. Então, ele aguenta aquele sofrimento, mas ele repreende com amor, ele explica com amor que aquelas pessoas que estão escarnecendo do cristão, desprezando o cristão, elas estão erradas. Mas ele tem que estar sempre carregando a sua cruz, ou seja, sofrendo o desprezo. Então isso significa carregar a sua cruz. Mas Jesus, ele é bem claro quando ele diz: Então disse Jesus: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nós estamos vendo aqui que as pessoas, aquelas que querem seguir a Jesus, aquelas que querem ser cristão, entendeu? O Evangelho é para aquelas pessoas que são cristãos, aquelas que escolheram seguir a Cristo. Essas têm que levar a sua cruz.
A cruz do sofrimento, da renúncia. E São Lucas, esse texto, ele escreve assim: tome cada dia a sua cruz. Ou seja, todo dia o cristão enfrenta desafios. Todo dia o cristão enfrenta lutas. Mas ele, em Cristo, confiando em Cristo, na palavra de Cristo, ele vence. Porque continua Jesus, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, o cristão nega-se a si mesmo e segue a Cristo. Mas ele ganha a sua vida, salva a sua vida. Porque Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder a sua vida. Mas, e quem perder a sua vida por amor de mim, e do Evangelho, achará a sua vida. Ou seja, aquele que renuncia tudo por amor de Jesus, ganhará a vida eterna, conforme está escrito aqui na palavra de Deus. Jesus explicando ainda, ele diz, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Esse versículo explica que a vida do homem não consiste só no período que ele passa aqui na terra. Todos um dia vão se apresentar diante de Deus para prestar conta da sua vida. Por isso que o Senhor Jesus pergunta, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Não adianta o homem desfrutar de tudo que ele quer desfrutar aqui, nesse mundo, se sentindo o dono da sua vida, mas se ele perder a sua alma. Por isso que Jesus disse, quem perder a sua vida por amor de mim, vai achar a sua vida. Por que a pessoa tem que ter cuidado de seguir a Jesus, conforme o Evangelho explica, renunciar a si mesmo? Porque aqui no versículo 27, Jesus profetiza dizendo, porque o Filho do Homem, ele, Jesus, virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Está assentado aqui na Escritura, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. As obras que a pessoa fez aqui. Um dia vai ser chamado cada um para prestar conta diante de Deus do que foi praticado aqui. A gente tem que prestar atenção como nós estamos vivendo a nossa vida, o que nós estamos fazendo, porque todos vão ser chamados a prestar conta diante de Deus. Por isso que Jesus diz aqui, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará o homem resgate da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Está escrito para todos saberem, ficarem sabendo. E este aviso aqui é porque Deus ama a todos e não quer que ninguém se perca. Por isso que ele já deixou escrito, avisado. Jesus revelou este aviso este, que quem observar salvará a sua vida. Ou seja, permitirá que o Senhor Jesus lhe instrua como a pessoa salvar a sua vida. E o versículo 28, Jesus revela outra verdade maravilhosa,
ele disse: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Muitos comentários apontam a interpretação desse versículo. Jesus estava falando da descida do Espírito Santo que estava por vir, depois que ele ascendesse ao céu. Quando ele subiu, ele disse para os seus discípulos, depois que ele morreu, ressuscitou, ele subiu ao céu, foi assunto ao céu. Ele disse: olha, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque ele tinha dito: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, o ensino de Jesus, a palavra de Jesus ia estar com os discípulos. E ele também explicou: olha, eu vou subir e não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode conhecer, mas vós conheceis. Ele estará convosco e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho falado. Então, é por isso que ele, aqui nesse versículo, ele está se referindo a este evento da descida do Espírito Santo. Porque, olha, como ele diz aqui: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aqui ele está falando do reino de Deus. E, para conferir, aqui em São Lucas, capítulo 9, versículo 28, o Senhor, esse versículo, São Lucas, ele traduz de maneira mais clara, quando ele diz aqui: em verdade vos digo, disse Jesus, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. O reino de Deus. E São Marcos ainda traduz melhor, quando ele diz, quando ele diz esse versículo, assim: dizia-lhes também: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Louvado seja Deus. Jesus veio implantar o reino de Deus na terra, através do seu ensino e através da sua igreja. Mas o reino de Deus, para ser implantado, ele precisava da mensagem, da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário e da aplicação desta mensagem da obra redentora de salvação para as pessoas. E o reino de Deus é um reino, como tudo que Deus faz é feito pela Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai enviou Jesus. Jesus veio e morreu na cruz para, no lugar do homem pecador, no lugar dos homens que pecaram. Ele morreu na cruz para salvar os homens, porque por ele mesmo, não merecia morrer, não precisava morrer, porque ele nunca teve pecado. Mas ele morreu para salvar o homem pecador. Agora, esta mensagem, para completar a implantação do reino de Deus, ela tinha que ser multiplicada. Para ser multiplicada, precisava da ação do Espírito Santo. Deus mandou Jesus, Jesus fez a obra, o Espírito Santo agora está com a igreja, transmitindo a mensagem da cruz. Então, por isso que Jesus falou: uns que estão aqui não vão morrer até que vejam implantado o reino de Deus com poder, ou seja, até que vejam a descida do Espírito Santo para revestir os cristãos de poder, para cumprir a ordem de Jesus, que era pregar o Evangelho para toda criatura.
e também para que os milagres acompanhassem a pregação do Evangelho. Quando Jesus disse, os milagres acompanharão, os sinais acompanharão aos que crerem. Então o Senhor, quando Ele falou esse versículo, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, até aquele dia da descida do Espírito Santo, onde o reino de Deus foi anunciado, e até hoje é anunciado pelo poder do Espírito Santo. A mensagem de Jesus é anunciada. Então, esse texto maravilhoso que nós lemos hoje, que o Senhor diz que cada um, aqueles que querem seguir a Jesus, aqueles que querem, né? Se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esse texto maravilhoso que nós lemos hoje é para você saber a responsabilidade daquele que quer ser um cristão, daquele que é um cristão. Tem que se renunciar, tomar sua cruz todos os dias, o sofrimento, a renúncia, lutar contra as hostes do diabo e ensinar com amor o Evangelho para aqueles que ouvem. Essa é a missão do cristão. Que Deus te fortaleça. Nesse momento eu vou orar por você. Meu Deus, eu te agradeço nesse momento, Senhor, por esta palavra tão maravilhosa, tão confortante que Tu nos tens transmitido, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por esta oportunidade e peço uma bênção para essa pessoa que está ouvindo, para que ela se fortaleça, eu te peço, cada dia, e continue, Senhor Deus, aprendendo a Tua palavra, para que ela, Senhor, naquele dia que ela for chamada para prestar conta diante de Ti, ela apresente a sua vida para Ti, porque ela creu no Teu Evangelho, Senhor. E eu te peço, meu Deus, estas bênçãos, Senhor. E essa pessoa, e alguma pessoa que está ouvindo, que ainda não crê na Tua palavra, eu te peço, tem misericórdia dela e abençoa esta pessoa, que ela continue ouvindo a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é santa e só traz benefício para aqueles que ouvem. Eu te agradeço e te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Depois continuaremos.